Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhoritas. Espero que estejam todos bem. Hoje eu trouxe mais uma aula da parte de morfologia pra gente. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do artigo e do numeral, que servem, entre outras coisas, para definir e enumerar. Uma aula bem curtinha, pessoal, mas é bem importante. O artigo, ele é a palavra que vem antes do substantivo e ele vai ser usado para definir ou para indefinir esse substantivo. Em língua portuguesa, os artigos definidos e indefinidos são o, a, os, as, uma, uns, umas. O artigo também vai ajudar a indicar o gênero e o número do substantivo. Então, para algumas palavras, eu sei que aquele substantivo é masculino ou feminino, dependendo do artigo que vem antes. Porque em algumas situações, só o substantivo em si não é capaz de indicar o gênero, certo? Bom, temos que prestar atenção no seguinte: o artigo ele tem função substantivadora. Então, sempre que ele vier antes de uma palavra, ele dá valor substantivo para aquela palavra que ele está antecedendo, independente da classe de palavra que seja. Aqui, por exemplo, nós temos, olha, o ser é mais importante que o parecer. Ser e parecer aqui não estão agindo como verbo, estão agindo como substantivos, eles estão substantivados. Tanto que o verbo que a gente pode considerar como verbo aqui é o é, né? Quem é que é? O ser é, né? Então, nessas circunstâncias, a palavra se torna, entre aspas, um substantivo, tá? Ela está substantivada porque ela é precedida por um artigo. Então, é bem importante a gente notar isso, certo? Nas pegadinhas aí dos vestibulares, né? Aí os artigos são classificados como definidos e indefinidos. Os artigos definidos são interessantes para a gente usar quando a gente se refere a uma situação específica, determinada, algo que eu já conheço, que eu já mencionei, então eu vou usar o artigo definido. Por exemplo, professora, o menino acabou de passar pela guarita. Então, aqui, quando eu digo o menino acabou de passar, subentende-se que tanto a professora como o aluno sabem de que menino se trata, certo? Senão, não seria possível usar o artigo definido. Agora, já no caso dos artigos indefinidos, ele vai se referir a um ser, mas de uma maneira mais vaga, mais genérica, não necessariamente indicando algo já dito ou algo que eu conheço. Aqui, olhem só o exemplo, ó. Professora, um menino acabou de passar pela guarita. Então, quando a gente diz um menino, pode ser qualquer menino, né? E não há referência a ele ter sido mencionado antes. Então, essa é a grande diferença dos artigos definidos e indefinidos, certo? Lembrando sempre que eles substantivam as palavras que vêm depois deles. Agora, e o numeral? Numeral, em língua portuguesa, é usado para indicar quantidade, ordem, multiplicidade ou fração. Então, indica uma quantidade de coisas, né? De maneiras diferentes. E aí, os numerais são divididos nesses quatro, né? Cardinais, quando indicam quantidade, 1, 2, 3, 15, 1,5 milhão e assim por diante. Ordinais indicam ordem, né? Quem vem primeiro, quem vem depois. Ele foi o primeiro, segundo, terceiro, 15º na fila do RU, por exemplo. Multiplicativos vão indicar multiplicação, o dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante.
E os fracionários a gente usa muitas vezes até sem perceber, né? Meio, metade, um terço, um quinto dos participantes, certo? Os numerais são bem fáceis também, né? A gente usa até sem perceber, né? Que está usando, é muito natural para nós o uso dos numerais. A única coisa que às vezes causa confusão para alguns alunos é: professora, quando eu uso o algarismo, quando eu uso os numerais? Nos textos, pessoal, sempre que possível, nós vamos usar os numerais, tá? Escritos por extenso. Mas em algumas situações nós devemos usar sim os algarismos, tá? Como vocês usam na matemática. Quando a gente usa isso no meio do texto, para número de telefone, em determinadas datas, dados estatísticos, gente, usem sempre os algarismos, tá? É bem melhor usá-los no meio do texto, tá? Então, nessas circunstâncias, número de casa, CEP, todas essas coisas a gente usa sempre os algarismos, tá? For algo diferente disso, aí a gente usa os numerais. Outra dúvida também, que eu acho que é a última, né? No que diz respeito aos numerais, é quanto à leitura e à escrita. Alguns alunos ficam na dúvida de como falar os numerais quando vão fazer a leitura. Então, nos numerais cardinais, primeiro, a gente sempre coloca a conjunção e após as dezenas e as centenas, essa é a primeira coisa. Essa parte aqui é fácil, né? A maioria das pessoas já faz isso, naturalmente. Agora, a segunda dúvida é um pouquinho mais difícil, né? Pulei o exemplo. Ó, o exemplo aqui. Paguei R$ 3.335 pela minha máquina de lavar. Tá vendo aqui, ó? 335. Então, após dezenas e centenas, eu uso o E, tá? Agora sim, o segundo ponto, que é o que nos interessa aqui. Quanto à leitura dos numerais ordinais, quando ele for inferior a 2.000, nós vamos lê-los sempre como ordinais. Tudo como ordinal, tá? Então, aqui, por exemplo, ela foi a 1080ª/64ª classificada no concurso nacional. Percebam que todos são lidos como ordinais. 1080ª/64ª. Tudo ordinal. Agora, quando passa de 2.000, os números superiores a 2.000 vão ser lidos de forma mista, sendo que o primeiro eu leio como cardinal e os outros como ordinais. Então, eu falei que a minha colega, né, teve essa classificação e eu não fui muito bem não nesse concurso, ó. Já eu fui a 2.000ª/107ª colocada em língua inglesa. Bom, também língua inglesa não é meu forte, né? E aí, observem só, 2 é o que, pessoal? Cardinal. 2.000ª. Então, o primeiro número, ele é lido como cardinal e os outros como ordinais, certo? 2.000ª/107ª colocada. Tomem cuidado com o seguinte, pessoal. Algumas pessoas têm a tendência de confundir o artigo indefinido com o numeral. Então, essa é a última, acho que é a última dica e o último problema que pode dar, né, para quem tem dificuldade em gramática. O artigo é diferente do numeral, tá? Quando eu tiver um artigo, depois dele eu posso colocar a palavra certo ou qualquer. Aí eu sei que se trata de um artigo. Quando eu tiver um numeral, aí antes dele vai aceitar a palavra só. Então, se aceitar
certo ou qualquer depois é artigo. Se aceitar o só antes, é porque é numeral. Olha o exemplo. Achei um caderno na rua. Então, eu poderia dizer, achei um caderno qualquer na rua. Tudo bem? Aí, se for numeral, eu tenho que colocar o só antes, e aí vai dar certo, eu sei que é numeral. O aluno trouxe um só caderno para todas as disciplinas, né? Ele trouxe um caderno para todas as disciplinas, um só, né? Se eu fosse aqui também trocar por um número maior, daria certo. O aluno trouxe 2 cadernos para todas as disciplinas, percebam? Que aí eu sei que é um numeral, posso trocar por 2 também. Acho que essa é a dúvida mais comum. Pessoal, uma matéria bem curtinha, espero que todos tenham entendido e na sequência faremos alguns exercícios. Boa semana para todos!